Olá, Onis exterminadores, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir comentando, trocando uma ideia sobre o mangá de Kimetsu no Yaiba. Dessa vez vamos falar do capítulo 203, que acabou de sair a HAL. Sim, já saiu a HAL, ou seja, saiu lá na Coreia. E aí a gente já consegue conversar sobre o que tá rolando no capítulo. E eu já adianto pra vocês, a gente acertou várias das nossas teorias sobre o que está acontecendo com o Tanjiro e sobre o destino trazido a ele e seus companheiros. E vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente viu nos últimos capítulos de Kimetsu no Yaiba, bem, o Tanjiro acabou se tornando um Oni graças aos desejos de Muzan. Aquele garoto já havia sido infectado antes pelo sangue daquele cara junto aos outros Hashiras e, bem, Muzan foi além no Tanjiro, ele decidiu que aquele garoto iria guardar os seus desejos. Quando o rei dos Onis original viu que ele não tinha como vencer, ele iria perder ali e não tinha mais volta. Ele decidiu transformar o garoto no seu herdeiro, fazer com que Tanjiro seguisse o seu destino. Ele queria transformá-lo em um Oni inconsciente, só que ao mesmo tempo indestrutível. Um Oni que não era capaz de ser perfurado pelas lâminas e nem mesmo capaz de ser vencido pela luz do sol. Antes, o único Oni com essa propriedade que conseguiu dominar o sol teria sido a Nezuko, mas agora, o Tanjiro nem mesmo chegou a dominar, ele já nasceu em sua forma Oni completamente imune ao sol. Ele era o Oni perfeito, aquele que tinha o poder que o Muzan sempre sonhou. Mas é claro, o garoto bondoso ele iria lutar contra isso, a gente já tava vendo isso desde o início da sua transformação. A gente viu que ele acabou ferindo a Nezuko, mas ao mesmo tempo, quando o Gil tentou atacar ele, o Tomioka usou a respiração da água. Bem, o Tanjiro ele não só contra-atacou, como ele protegeu a Nezuko. Ele parou de atacar sua irmãzinha por algum motivo, possivelmente pelos pedidos dos seus amigos que estavam ali, e depois disso ele tentou a proteger. Ele só não sabia o porquê estava fazendo isso. Como um Oni, ele não tinha muita consciência daquilo, mas instintivamente era como se ele não quisesse machucar a Nezuko. E agora, mais recentemente, a gente viu que tudo isso aumentou ainda mais depois que a Kanao chegou. A garota tentou salvar a vida dele, ela tentou se sacrificar até mesmo para dar o antídoto, e mesmo assim, ele acabou aferindo, mas aquilo realmente chegou no seu coração e realmente passou pelas barreiras Oni. A gente viu que depois que Kanao caiu ao chão, que o Tanjiro aparentemente começou a despertar, a gente estava vendo um pouco do seu interior. E aí a esperança começou a nascer, ela poderia sobreviver e ele poderia voltar a ser quem ele era. Então agora a gente finalmente tá vendo tudo isso rolando no capítulo da semana, no capítulo 203. O despertar de Tanjiro, o tão aguardado despertar do garoto. E tudo se inicia com ele mostrando que realmente estava lutando muito lá dentro. Ele implorava, ele dizia que não queria se transformar num Oni e queria muito ir pra sua casa, poder voltar a viver com a sua irmã e com seus amigos também. Ele pedia por favor, mas mesmo assim as células Oni nele estavam muito fortes. Era como se elas, através dos desejos de Muzan, gritassem o que ele iria fazer se ele voltasse. Aquilo queria fazer o Tanjiro acreditar que todo mundo já havia perdido sua vida, e agora, ele não tinha mais ninguém com quem viver. Tanjiro havia perdido tudo, e o seu destino seria apenas viver como um Oni. Mas aquele garoto sempre se manteve forte, neste capítulo ainda. Ele foi aquele que deu esperança pra todo mundo, neste mundo perdido e atacado pelos Onis. Os Hashiras, outros exterminadores, os seus novos companheiros, todo mundo. O Tanjiro sempre estava sorrindo, e ele realmente chegou a todo mundo, e novamente ele estava dizendo aquelas que seriam as suas motivações. Ele tinha em seu coração as suas memórias. Todos os seus momentos felizes não seriam esquecidos. E é claro, o seu laço com a pequena Nezuko nunca iria desaparecer. E a gente viu isso quando ele estava na forma Oni, protegendo ela. Tanjiro queria a salvar. E neste ponto a gente percebe que ele não estava tendo muita consciência do que estava acontecendo lá fora. Porque aparentemente a indução do Muzan estava tentando fazê-lo acreditar que a Nezuko não estava mais viva. Aquilo dizia que eles tinham tirado a vida dela. Ou seja, eles queriam fazer Tanjiro se perder totalmente. Porque assim é claro que ele não iria mais ter motivos para voltar. Ele sempre lutou pela sua irmã, ele sempre fez tudo por ela. E saber que poderia estar a perdendo realmente iria abalar muito o garoto. Talvez não ao ponto dele se render completamente, mas ao mesmo ponto poderia ser o suficiente para aquelas células de Oni tomarem conta dele completamente. Mas é algo completamente ainda mais surpreendente acontece. Algumas palavras e pessoas surgiam ali. Todos diziam para que aquele desejo maldoso parasse de mentir e que a Nezuko estava viva. Neste momento aquelas células estavam tomando uma forma ainda maior, era como se elas estivessem se tornando o próprio Muzan. E elas estavam dizendo para que todos parassem de mentir, chamavam aquelas vozes de fantasmas. Não só isso, como o desejo de Muzan estava indo cada vez mais além. Ele estava se perguntando se Tanjiro não conseguia sentir o cheiro que estava vindo lá fora, o cheiro de sangue. E ele dizia que tudo isso havia sido causado pelo Tanjiro, que o garoto havia ferido todos os seus companheiros. Então pra que ele queria voltar? Ele machucou todo mundo e ninguém iria querer ele ali. E ele dizia que mesmo se não quisessem, o garoto bondoso, como sempre, dizia que ele queria voltar mesmo assim pra pedir desculpa pra todo mundo, porque se foi ele que machucou todo mundo ali, eles realmente merecem um pedido de perdão. Tanjiro, com
com o seu olfato melhor do que todos. Ele dizia que sim, ele sentia o cheiro de sangue, mas ao mesmo tempo, ele estava sentindo o cheiro de todos que se preocupam com ele. E ele dizia que não cabia a ele ou Muzan decidir se eles iriam o perdoar ou não, mas sim ele tinha que ouvir isso pessoalmente. E neste ponto, aquelas células já estavam mais formadas do que antes, tinham tomado a forma de Muzan. Neste ponto, aquele cara com seus desejos monstruosos estava dizendo pro Tanjiro ficar quieto e que ele tinha que simplesmente herdar sua vontade e aceitar. Ele era o seu sucessor e ele teria que se tornar o próximo rei dos Onis pra assim ele realizar todos os seus desejos. E olha só, neste ponto a gente estava vendo que realmente era aquilo que a gente comentou. O Muzan queria que o Tanjiro se tornasse um Oni poderoso porque basicamente com as suas células ele seria capaz de tomar conta do seu corpo, seria como se fosse um receptáculo do seu desejo. E agora ele estava tentando arrancar à força toda a esperança do Tanjiro, dizendo que ele não deveria estar buscando estar com seus antigos companheiros. Não, ele deveria se tornar um demônio completo e depois disso viver apenas alguns anos antes de morrer. Ele dizia que nesse meio tempo o garoto deveria pagar pelo preço de tudo que fez e também ele iria garantir que o sonho de Muzan se realizasse. Ele dizia que o Tanjiro não tinha que pensar em nada, apenas fazer o que fosse preciso, porque ele dizia que a sua existência exímil, o quão incrível e poderoso que ele era e seus desejos também eram, estavam agora dentro do Tanjiro, mas é claro que o garoto não ia aceitar isso. Ele dizia que não importava quantos anos ele iria viver como um Oni, ele queria perder a sua vida sendo um humano. O Tanjiro queria continuar sendo quem ele realmente era. Então neste ponto a gente via que meio que o Muzan estava tentando empurrar o garoto pra baixo, fazendo com que o garoto perdesse sua consciência e continuasse preso entre as suas células, mas ao mesmo tempo haviam pessoas o empurrando pra cima, todos aqueles que já haviam herdado indiretamente talvez o desejo do primeiro usuário da respiração do sol, que receberam as marcas e não só isso, aqueles que se encantaram com o Tanjiro e com as vontades do garoto, todos eles queriam que ele pudesse sair, afinal ele não queria e não deveria viver como uma existência limitada, mas sim viver ao lado dos seus amigos e de seus companheiros importantes. E nesse meio tempo Muzan continuou tentando envenenar a mente do garoto, tentando encher a mente dele de desespero, fazer com que o Tanjiro desistisse. Ele dizia que só o garoto iria sobreviver e que todos os outros já tinham caído, mas é claro, ele não acreditaria nisso. Ok, o Tanjiro até chegou a chorar porque realmente era um destino duro, mas ele sempre tinha que acreditar nos seus amigos. E é então que aparentemente a vontade dos seus amigos começam a chegar realmente nele, principalmente através daquele antídoto da Kanao. Neste ponto o Tanjiro começa a sentir um cheiro estranho e ele diz que aquele talvez fosse o cheiro da Shinobu, mas então percebe que não, era o cheiro de glicínia. E dentro dela, vindo daquelas flores lindas do céu, estavam algumas mãos tentando buscar. Aquelas pessoas estavam puxando ele pra cima, querendo que ele volte ao normal. Todos diziam pra que Tanjiro não perca, pra que ele continuasse ali. Muzan então continuava tentando segurar, dizendo que ele devia ouvir o grito dos mortos, mas na verdade, eles não estavam gritando o que aquele cara queria que ele acreditasse. Muzan tava dizendo que todos eles estavam tristes, porque eles perderam sua vida dando tudo de si, e o Tanjiro não, ele sobreviveu, talvez porque não tivesse dado tudo de si. Mas o garoto não acreditava nisso, ele dizia que nenhum deles era assim, afinal eles eram pessoas que arriscavam suas próprias vidas pra salvar todo mundo. Eles são pessoas incríveis que não querem que mais ninguém passe pelos sofrimentos que eles passaram, e seria também, principalmente por essas pessoas que ele quer sobreviver. Nesse ponto o garoto começa a se erguer, e ele já tava mais acordado do que antes. Ele realmente já tinha o seu objetivo em mente, ele já sabia o que tinha que fazer. E é aí que o Muzan novamente entra em desespero, como foi alguns capítulos atrás. Realmente, quando ele vê que tá perdendo, o cara fica desesperado. Ele começa até mesmo a implorar pro Tanjiro, pedindo pra que ele espere, pra que ele não saísse dali. Ele insistia que o garoto tinha que herdar os seus desejos e seus sentimentos, e ele não podia fazer isso, abandonar ele. Muzan se intitulava uma divindade, e ele dizia que Tanjiro foi o seu escolhido. Ele falava que aquele garoto seria a criatura perfeita, mas ao mesmo tempo uma outra pessoa estava dizendo algo. A voz doce da Nezuko estava vindo de longe, chamando seu irmão pra voltar pra casa. Naquele ponto, escutando a voz da Nezuko e o desejo dos seus amigos, Tanjiro já estava decidido. Ele não tinha por que ficar ali. E aí ele realmente passa embora. O Muzan fica desesperado, como sempre, gritando que ele era o escolhido, que ele era o Oni perfeito, que superou o sol e tudo mais, mas claro, no fim, tudo que ele fazia era implorar pra que não ficasse sozinho naquele lugar. E enquanto isso, a gente via que todo o esquadrão dos exterminadores estavam em cima do Tanjiro. Todos estavam segurando ele o máximo possível. Como eu comentei com vocês, possivelmente enquanto a batalha interna estaria acontecendo, todo um exército estaria tentando imobilizar o Tanjiro, e foi realmente o que aconteceu no mangá. E neste ponto a gente vê mais uma vez a Nezuko chorando, chamando pelo seu irmão. Dessa vez Tanjiro já estava prestes a despertar, ele já estava acordando ali. E todos estavam felizes, é claro, e emocionados também. Ele simplesmente abria seus olhos e pedia desculpas a todos. Ele estava extremamente arrependido pelos ferimentos que ele causou. E aí a gente vê principalmente o Inosuke dizendo que não, que aquilo não foi nada, que ele não sentiu nem dor. E enquanto isso o próprio Zenitsu já estava chorando de desespero e de felicidade ao mesmo tempo. Ele dizia pro Tanjiro que isso não iria ficar assim, que ele não podia fazer esse tipo de coisa, e também que ele não poderia ter machucado a Nezukinho desse jeito, já que ela seria sua futura esposa. E olha só, todo mundo tava muito feliz por ele ter acordado, e é claro, mais uma pessoa acordou ali também. A Kanao sobreviveu e a gente tava torcendo muito por isso, sério, a gente fez até uma mobilização nos comentários de um vídeo torcendo por ela, e bem, ela realmente estava viva, e isso deixou o Tanjiro muito feliz. Enquanto isso, no fim, depois de tudo ter dado certo, depois do Rei dos Onis ter finalmente sido realmente derrotado, a gente viu o Yoshiro chorando também pela maior das heroínas. Ele estava emocionado pela vitória e também triste por ter a perdido, é claro que ele estava chorando pela Tamayo.
Tamayo. E ele estava chorando, mas ao mesmo tempo dizia que tinha a sensação de que ela sobreviveria. E é claro que ela sempre estará ali no coração de todos, afinal, bem, ela salvou todo mundo. E depois de tudo isso, a longa luta chegou ao fim, e no próximo capítulo a gente vai ter o clímax de Kimetsu no Yaiba. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!